Agora vamos que vamos. Vamos lá. Hoje nós iniciaremos a nossa palestra aqui, mas antes disso quero me apresentar. Meu nome é Jorge, sou professor de inglês da Microlins. Seja muito bem-vindo a essa palestra. Ok, gente? Então, vamos iniciar nossa palestra aqui. Hoje falaremos sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês norte-americano. Muita gente fala assim que a diferença é só na pronúncia. Se você falar mais chiquezinho, você fala inglês britânico. Se você falar mais arrastado, mais o inglês das ruas, você está falando inglês americano. Porém, não é justamente essa a diferença. Há muita coisa envolvida, há muitos detalhes que nós precisamos de fato entender para que saibamos. Nossa, tem tanta diferença que eu não imaginei que era tanta. Então vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, senta que lá vem história. Nós não podemos começar falando inglês sem antes dizer do surgimento dele até chegarmos no que temos hoje para entendermos essa diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. O primeiro inglês que nós temos aí foi o inglês primórdio aí que surgiu no século V. E ele foi se arrastando aí até o século XI, aproximadamente. Ele surgiu juntamente com os nórdicos, o pessoal anglo-saxão, que eles criaram o inglês de uma maneira de comunicação. Como que era isso? O mundo precisava se conectar de uma maneira. O mundo inteiro precisa estar conectado e, de certa maneira, para que isso aconteça, é necessário que haja uma língua em comum. Então, para que se comunicassem, foi criada uma língua justamente para que houvesse essa comunicação bilateral. E aí os anglo-saxões, juntamente com os germânicos e tudo mais, eles invadiram a Inglaterra, a terra que hoje nós chamamos de Inglaterra, e justamente por conta dessa invasão já haviam pessoas ali, e aí por conta disso foi necessário criar uma linguagem totalmente nova para que se houvesse uma comunicação entre eles. E aí foi criado o inglês. E chegamos aqui na nossa palestra, né? Estamos aqui. O primeiro foi o Old English, como eu já falei para vocês, e aí esse inglês ele foi evoluindo. Com a chegada do cristianismo, novos vocabulários foram sendo aderidos a esse tipo de inglês, e as coisas foram acontecendo, enfim. E o Old English, ele foi uma língua que perseverou aí até o século XI. Porém, no século XI até o século XVI, nós temos o que nós chamamos de Middle English. Middle English é o inglês que nós podemos dizer que foi o inglês utilizado na Idade Média. E a maior diferença entre o Middle English e o Old English está na gramática. Porque foi nessa fase que começou o estudo do inglês de fato. Era uma língua que a pessoa falava, que as coisas eram feitas trocas comerciais utilizando o inglês, porém, era um inglês muito arcaico. Então, o pessoal começou a estudar o inglês de fato. E quando começaram a estudar o inglês de fato, foram criadas regras gramaticais, foram criadas algumas leis do inglês, que assim nós podemos dizer, para que o inglês ele tivesse um formatinho mais bonitinho. Ok? Mas aí, acabando o século XVI, nós entramos aí no que nós chamamos de Modern English. Modern English. E aí, esse tipo de inglês ele se dá até os dias atuais. Ele foi popularizado por volta de 1550, aproximadamente, com as obras de William Shakespeare. E aí nós vemos o inglês grã-bretanho, que é o inglês britânico, se popularizando. Vimos aí por conta da expansão britânica para o mundo. A Grã-Bretanha começou a se expandir, a conquistar outros países em continentes diversos, e justamente por isso o inglês foi expandido. E, por conta disso, nós chegamos no que nós temos de inglês hoje. Okay? Então, vamos seguindo aqui. Acabamos um pouquinho dessa parte da história, mas vamos para a próxima parte, que vai ser muito legal. Vamos lá. Continuando aqui. Algumas verdades que eu preciso dizer para vocês. Todo mundo pensa que o inglês britânico ele é o mais antigo que tem. Mas a grande realidade é que não. O inglês mais antigo que é falado hoje em dia é o inglês americano. Ah, mas por quê? Por que isso? Por conta do seguinte. Quando os ingleses eles colonizaram
os Estados Unidos, que é hoje Estados Unidos e Canadá, que é a América do Norte, quando os ingleses colonizaram essa parte do mundo, eles levaram juntamente com eles todo o inglês raiz ali, né? Aquele que a gente puxa o R mesmo ali, né? No finalzinho das palavras. E aí, esse inglês ele chegou até lá, né? Então, o que acontece? O Old English foi levado para lá, juntamente com algumas expressões frasais, com tudo aquilo que nós vemos de inglês hoje ali, que é o mais utilizado do mundo, que é inglês americano. A maneira de falar americana é a mais antiga. Legal? Mas o que eu tenho que dizer para vocês é que o inglês mais correto de se dizer é o inglês britânico. Mas nós vamos chegar lá, então fica ligado na nossa palestra aqui. O que acontece? No inglês britânico, antigamente, que foi o inglês que chegou para os Estados Unidos, toda palavra que acaba em R, a gente fala o R realmente no inglês americano. Porém, no inglês britânico, não. No inglês britânico, a gente acaba de uma maneira diferente. Quer ver só? Vou dar um exemplinho para vocês aqui. Ó. Um exemplozinho básico. A palavra remember, que é lembrar, recordar, ok? A palavra remember. A palavra remember, ela no inglês americano fica remember. Porém, no inglês britânico, você tira esse R e dá um A no final. Ó. Remember, remember, remember. Eu achava muito estranho, porque é o seguinte, eu morei próximo a Londres durante um ano da minha vida. E eu tinha aprendido a minha vida inteira um inglês em que eu puxava o R em tudo, e quando eu cheguei lá, eu falei, ué, mas o povo não fala assim. E aí lá, eu falava inglês britânico, obviamente, e aí acabou que eu acabei pegando e apaixonei por esse tipo de inglês. E o inglês, a diferença entre o inglês americano e o britânico, tem bastante diferença. E no final você utiliza aquilo que você mais se apaixona. Eu me apaixono pelo inglês britânico, eu sou apaixonado, mas você tem total poder de escolha em relação a isso. Mas, vamos lá. Acabei de dizer que o inglês americano, ele é na verdade o mais antigo, justamente por conta de algumas questões que o inglês arcaico, se assim posso dizer, ele trouxe ali para a América do Norte. Porém, o inglês britânico, ele se parece mais com o francês. E aí a gente entra numa outra questão histórica, que por conta da expansão inglesa para os outros países, para os continentes, a gente teve mais ingleses entrando na França e voltando da França. A gente teve esse câmbio muito mais forte entre eles. Além disso, antes da expansão inglesa, houve uma expansão francesa, onde os franceses é quem dominavam o mundo. E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente chega no inglês, onde que nós temos muitas palavras do francês. Atualmente, o inglês que nós temos hoje também tem muita palavra do francês. Por exemplo, uma palavra do francês que nós temos do inglês é fiancé. Fiancé é a palavra francesa para noivo, para noiva, e nós utilizamos isso no inglês também. Claro que nós temos outras palavras, como bride para noiva e groom para noivo. Porém, no geral, a gente usa fiancé para os dois, mas é uma palavra francesa adaptada para o inglês. Olha que interessante. Nós vemos muito isso no inglês. Então, quando você vê uma palavrinha lá que tem um acentinho, que seja um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados no inglês, você vai ter essa influência francesa, né, nesse vocabulário. Legal? Mas vamos lá. Continuando aqui. A ortografia americana, ela foi inventada como forma de protesto. Os vocabulários, os dicionários ingleses e franceses, eles são diferentes. E aí eu vou explicar para você. Quando o dicionário inglês ele foi criado, o britânico foi criado por alguns estudiosos da língua e tudo mais, aqueles que queriam manter o inglês raiz e que queriam fazer a coisa direitinho ali. Porém, o dicionário americano, tudo aquilo que foi traduzido para o inglês americano, foi feito em forma de protesto, porque até hoje nós vemos que há um nacionalismo americano, os americanos são totalmente nacionalistas, eles choram cantando o hino da bandeira, ou seja, tudo para eles do americano é mais potente, é mais forte, eles são a potência mundial, enfim. E aí nós vemos essa questão também forte aqui na tradução do inglês, tradução, se assim pode dizer, na real, né, o estudo do inglês, melhor dizendo.
O estudo do inglês americano, ele foi totalmente voltado para a realidade americana. Então, o que acontecia? Quando houve a tradução, deixa eu só ver o nomezinho da profissão aqui que eu esqueci. Tá aqui, ó. A tradução do dicionário britânico para o americano, ele foi feito por um lexicógrafo. Lexicógrafo é nada mais nada menos uma pessoa que estuda os léxicos, que estuda os vocabulários, que estuda, enfim, que estuda as variações linguísticas, né? E aí, quando ele foi traduzir, o nome dele era Webster, Noah Webster. E quando ele foi traduzir para o inglês americano, ele traduziu com todo aquele aparato nacionalista e ele colocou as palavras totalmente como os americanos utilizavam. E aí essa diferença, ela ganha força, ela ganha forma justamente nesse momento, porque houve essa divisão, essa separação. Poxa, agora nós temos dois tipos de inglês. Nós temos o inglês americano e o inglês britânico, porque houve essa nacionalidade, esse nacionalismo, assim podemos dizer, para o estudo da língua inglesa, né? Mas vamos lá. O inglês americano, ele gosta de remover completamente as palavras. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui básicos, para que vocês entendam. O inglês americano, ele gosta de utilizar a forma mais contraída possível. Enquanto o inglês britânico, ele gosta de usar a frase por extenso, letra por letra, o espaço no lugar correto. O americano não, ele encurta o máximo possível e faz o negócio mais simples e mais rápido possível. E aí, é por isso que nós vemos hoje em dia estudiosos falando assim, ó, se você quer conhecer o inglês corretinho, estude o inglês britânico. Mas se você quer simplesmente falar o inglês, pode estudar o americano, vai ser mais fácil. E é esse o método que nós utilizamos na Microlins, que é o inglês britânico, o inglês americano, perdão. O inglês americano, aquele que facilita a tua vida, que usa formas contraídas, que você vai falar, que você vai desenvolver. Nós utilizamos esse inglês justamente para que você evolua mais rapidamente, para que você tenha um método de conversação mais eficaz e que você atinja o seu objetivo mais facilmente. Então vamos lá, vou dar um exemplozinho bem simples aqui. Não está escrito aqui porque, continuem aqui que vocês vão ver que vai ter alguns exemplos futuros que eu vou dar para vocês aqui. E vamos lá, o primeiro exemplo que eu dou para vocês aqui, vou dar só falado, só para vocês entenderem, é o seguinte. Tem uma frase que a gente utiliza, que eu vou utilizar aqui na verdade, que fala assim, ó, eu vou comer. Está no futuro essa frase. No inglês britânico, utilizamos palavra por palavra, ele fala assim, ó, I will remember. I will eat. Uma frase simples. I will eat. Vou escrever isso nos comentários para ficar mais fácil para vocês entenderem. Só um segundinho. Vamos lá. No inglês britânico, I will eat. Ok? Agora, se eu falo isso no inglês americano, ele vai encurtar isso o máximo que ele puder. Ele vai falar na forma contraída. Olha isso aqui, ó. I'll eat. I'll eat. Ele encurtou, ele abreviou. E no inglês americano é usado isso o tempo inteiro. Para todas as coisas que você vai falar no inglês americano, se você puder abreviar, abrevie. Em muitos casos, quando você fala de situações reais para o inglês britânico, você está falando com a rainha, está falando com alguém importante do governo, do parlamento, é considerado falta de respeito você falar com o inglês reduzido. É considerado falta de respeito você falar com o inglês contraído. E é muito mais bonito que você fale com ele por extenso. Vamos lá? Vamos continuar então? Vou dar alguns exemplos aqui do que nós temos de variações. Algumas diferenças ortográficas que nós temos aqui entre o inglês americano e o britânico. Então, vamos lá. A primeira palavrinha que nós vemos aí é a palavrinha suspender. A palavrinha suspender aí, no inglês britânico, ela fala que ela é cancelling. Cancelling, essa é a pronúncia. Cancelling. No americano, a pronúncia é exatamente a mesma. Cancelling. Só que a diferença é, no inglês americano, ele colocou só um L, enquanto no inglês britânico nós temos dois L's. É uma diferença ortográfica.
Então vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Outra diferença que nós vemos aqui que é muito comum, que tem muitas palavras de diferença. A palavra em português é teatro. E no inglês americano, ele fala assim, ó, it's a theater, 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 com o T-E-R, theater. Okay? Mas quando nós chegamos no inglês britânico, isso tem uma pequena diferença. Observem ali, na nossa esquerda, que ele está dizendo assim, ó, theatre, theatre. Ele está falando exatamente assim. Ou seja, quando você vai falar, tem essa diferença. Quando você vai escrever também, tem essa pequena diferença. Ok, gente? Vamos continuar aqui, ó. A próxima. Palavra em português, licença. No inglês britânico, license. E no inglês americano, license também. A mesma coisa, a diferença é a maneira que nós escrevemos. No inglês britânico, é escrito com C, e no inglês americano, é escrito com S. A próxima palavra aqui, ó, cor. Cor. No inglês americano, nós vemos aqui que está color, color, que está sem o Uzinho ali, ó. Porém, quando nós chegamos no britânico, nós temos color, color. É a mesma palavra, não muda nada. A diferença é basicamente o U na escrita. A próxima palavra que nós vamos analisar ali é analisar, que no inglês americano é analyze. No inglês britânico também é analyze. A diferença é a escrita, uma é com S, a outra é com Z. Então nós temos algumas diferenças que quando a gente para analisar, se você está lendo ali, você fala, poxa, esse escritor aqui, ele é um escritor americano. Poxa, esse aqui é um britânico. E aí você consegue identificar de fato. Eu hoje, quando eu leio algum artigo, quando eu leio um texto, eu falo, isso aqui é americano, isso aqui é britânico, porque faz uma diferença. Quantas pessoas falam que é só a pronúncia? Estou mostrando para vocês aqui de que não é só a pronúncia. É também ortográfico. E vou mostrar para vocês também algumas outras diferenças. De vocabulário também, que faz toda a diferença. Mas vamos lá. Vocabulário. A palavra em português é acostamento. Primeira palavra aqui. Vou dar algumas palavras bem simples só para nós vermos que tem alguma diferença sim. A primeira palavra, acostamento, como nós vemos aqui. Porém, vamos lá. No inglês americano, nós chamamos acostamento de shoulder. Shoulder. Enquanto no inglês britânico, nós falamos hard shoulder. Hard shoulder. Tá vendo? Tem uma diferençazinha. Ah, desculpa. O Igor pediu para eu repetir a do teatro aqui. Claro, repito. A do teatro aqui, ó. No inglês americano, a gente fala theater. Enquanto no inglês britânico, a gente fala theater. Desculpa, theater. Ok? Beleza? Tranquilo aí, Igor? Dá um ok nos comentários, ou pede para repetir, qualquer coisa. Ah, ok, legal. Então vamos continuar aqui. Nossa próxima palavrinha aqui, ó. Advogado. Advogado, no inglês americano, nós falamos lawyer. Lawyer. É como se fosse um ozinho também, com acento aqui ó, na pronúncia. Lawyer. Enquanto no inglês britânico, nós temos que usar uma diferença. Olha que diferente. Solicitor. Ou então, barrister. Tá vendo? Tem uma diferençazinha bem simples, que quando nós paramos para escutar, para ler, sabe? Para até mesmo falar, nós sabemos, nossa, isso é no inglês americano, isso é no inglês britânico. Tem algumas diferenças, ok, gente? Vamos lá. Agenda, de agendar ali, agenda que nós utilizamos para colocar nossos compromissos. Tem lá, ó, no inglês americano, appointment book. E no inglês britânico, diary. Ok? Então tem essa diferençazinha aí. Olha, a Mariana está me perguntando aqui, qual é o inglês mais usado? O inglês mais falado do mundo é o inglês americano. O inglês, na real, no geral, é a segunda língua mais falada do mundo. A primeira é o mandarim, porque tem mais chinês do que não sei o que no mundo. A segunda é o inglês, porque o inglês hoje em dia ele é global e não tem nenhuma outra língua que o mundo inteiro se comunique a não ser o inglês hoje em dia. Ok, Mariana? Tranquilo aí? Dá um okzinho para mim se tiver tirado a tua dúvida. Se não tiver, só vai falando aí para mim. Mas vamos lá. A próxima palavra que nós temos aqui, ó, aluga-se. No inglês americano, essa palavra é falada for rent, que seria para alugar, né? Tipo, aluga-se. Aluga-se este imóvel, for rent.
E agora, quando a gente coloca isso no inglês britânico, a gente está falando to let. To let. É uma palavra diferente, porque let, na verdade, é deixar. Porém, quando nós colocamos isso no inglês britânico, quando nós estamos falando que algo está para ser alugado, to let. Ok? A próxima palavra, avião. No inglês americano, nós temos airplane. Airplane. Que é o mais comum de se ouvir. A gente, quando começa a aprender o inglês, é basicamente essa palavra que a gente aprende. Porém, quando nós chegamos no inglês britânico, nós temos aqui uma diferença. Aeroplane. Aeroplane. E aeroplane é uma outra palavra para dizer a mesma coisa. Avião. Airplane, aeroplane. Ok? Outra palavra, autoestrada. E nós temos para o inglês americano a freeway. E para o inglês britânico, motorway. É a mesma palavra, gente. É a mesma coisa. Nada vai se alterar. A diferença é aquilo que você prefere falar. Eu prefiro falar motorway, porque como eu falei no começo da apresentação aqui, é que eu sou apaixonado pelo inglês britânico. Porém, o inglês americano, ele é o que é mais falado, como eu já falei aqui também. Legal, gente? Vamos lá, algumas outras palavrinhas que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, para o inglês britânico, nós não seria o apartamento, no caso. Para o inglês britânico, a gente fala flat. E para o inglês americano, apartment. Agora, embaixo do apartment ali, nós temos o táxi. Quando nós falamos do inglês britânico, nós falamos cab. Quando nós falamos do inglês americano, nós falamos taxi. Quando nós falamos lá sobre o outono, no inglês britânico, autumn. Quando nós falamos no inglês americano, fall. Batata frita. Adoro batata frita. Espero que vocês também, que é uma das melhores coisas do mundo. Porém, vamos lá. Para o inglês britânico, nós falamos chips. E quando eu morei lá fora, eu falava, give me some chips, please. Give me some fish and chips, please. Porque lá é muito comum a gente comer peixe com batata frita. Então, give me some fish and chips, please. E aí é assim que a gente chamava lá fora. Porém, no inglês americano, a gente não fala chips. A gente fala fries. Fries é a palavra correta para se falar batata frita nos Estados Unidos ou no Canadá, que é o inglês norte-americano ali. Vamos lá, para doces, a gente fala para o inglês britânico sweet, para o americano candy, para biscoito ou bolacha. Enfim, eu sou paulista, eu falo bolacha, mas você é carioca, pode falar biscoito, não tem problema nenhum. E para biscoito, nós falamos no inglês britânico, biscuit. E para o inglês americano, nós falamos cookie, ok? Gente, estão com alguma dúvida aí? Se tiver, pode falar no comentário. Eu estou aqui, posso ajudar vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vamos lá. Alguém com dúvida aí? Se tiver com dúvida também, pode abrir o áudio aí e falar a sua dúvida, não tem problema. Não. Tá tranquilo? Ok, vamos lá então, gente. Temos também algumas diferenças gramaticais, que nós falamos aqui primeiro sobre preposição. Preposição é algo muito importante no inglês. Muita gente confunde preposição, muita gente acha que tem que usar uma coisa, mas na verdade é outra. Mas fiquem em paz, isso é uma coisinha que a gente vai se adaptando, vai se adequando. E agora a gente vai ver aqui que tem uma diferençazinha de uso de preposição para o inglês americano e o britânico. Vamos lá. Eu vou a uma festa no fim de semana. Isso está em português. Eu vou falar com o sotaque de cada país para vocês entenderem a diferença de sotaque também. Legal, gente? Então vamos lá. Primeiro, American English. I'm going to a party on the weekend. I'm going to a party on the weekend. Ok? A nossa preposição aqui utilizada é on the. I'm going to a party on the weekend. I'm going to a party on the weekend. A preposição é on the. Ok, gente? Agora vamos lá para o inglês britânico, British English. Tá falando assim, ó, I'm going to a party at the weekend. I'm going to a party at the weekend. I'm going to a party at the weekend. Tá vendo que nós substituímos esse on the por at the? Gente, não tem problema nenhum você utilizar uma maneira ou a outra. A diferença é que em uma você está falando o American English e a outra você está falando British English. Só que a única coisa que você tem que ser é
preciso e conciso ali. Se começou com British English, vai até o final com British. Se você começou com American, vai até o final com American. Não mude isso, por favor. Ok? Vamos lá, próxima frasezinha que nós temos aqui. O que você vai fazer no Natal? What are you going... What are you doing on Christmas? O que você vai fazer no Natal? What are you doing on Christmas? Legal? A nossa preposição aqui é o on. Nós vemos aí nessa frase. Agora para a próxima aí, ó. Para a próxima aí, ó, que nós temos essa nossa próxima frase, que é para o inglês britânico aí. What are you doing at Christmas? What are you doing at Christmas? Tá vendo? A diferença eu tenho na pronúncia, no meu pronunciamento é diferente, ó, para o inglês americano. What are you doing on Christmas? Agora, no inglês britânico, what are you doing at Christmas? What are you doing at Christmas? Tá vendo? Essa diferençazinha de entonação e de pronunciamento que faz a diferença de um inglês para o outro, além dessas outras diferenças que eu tô falando para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Para o inglês americano, eu utilizei o on nessa frase. Para o inglês britânico, eu utilizei o at. Tem essa pequena diferençazinha. Vamos lá. Gente, se tiverem com dúvida, mandem nos comentários aqui, tá ok? Ou então podem abrir o áudio e me perguntar também. Eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Não fiquem com dúvida, por favor. Vamos lá. A próxima frase aqui que nós temos. Segunda até sexta. De segunda até sexta, né? Segunda a sexta-feira. Então vamos lá. A primeira, como no inglês americano. Monday through Friday. Monday through Friday. Ok? Monday through Friday, para o inglês americano. Agora, para o inglês britânico, olha a diferença. Monday to Friday. Monday to Friday. Tem essa diferença. Para o inglês americano, nós utilizamos o truth nesse caso, ou até aí. Agora, quando nós utilizamos para o inglês britânico, nós utilizamos o to. Tem essa leve diferençazinha aí. Ok? Porém, nós utilizamos mais, na maioria dos casos, o to. O to, desculpa. Hoje em dia, nessa daqui em específico, só para que vocês entendam, até no inglês americano está havendo essa transição também. Algumas coisas do inglês britânico estão surgindo para o inglês americano, porque facilita a vida. Esse to é utilizado hoje em dia no inglês americano também. Nos Estados Unidos, hoje em dia, e no Canadá, eles falam it's Monday to Friday, not Monday through Friday. Eles estão utilizando o to também. Então, algumas coisas vocês vão ver que estão se concatenando justamente por conta da facilidade. Como eu falei, o inglês americano, ele é preguiçoso, ele gosta de facilidade. Né? Essa sim eu posso dizer. E por isso que está havendo essa transição. Então, algumas coisas vocês vão ver que eu vou falar que hoje em dia está mais similar entre elas. Mas vamos lá. A próxima que nós temos aqui, ó. Próxima frasezinha. É diferente dos outros. It's different from the others. Ou então a gente pode utilizar it's different than the others. Tá vendo? Vou falar no sotaque do inglês americano. It's different from the others. It's different than the others. Ok? Inglês americano. Inglês britânico. It's different from the others. It's different to the others. Tá vendo? Nós trocamos aqui a preposição. Nós podemos utilizar o from para os dois. Eu prefiro utilizar o from em qualquer caso, justamente para não haver essa confusão, nesse caso aqui. Legal? Porém, você pode escolher utilizar o from, ou então o then, ou então o to. Eu utilizo sempre o from, para não me dificultar em nada, facilita a minha vida, mas eu preciso dar esse exemplo completo para vocês. Tudo bem, gente? Vamos lá. Temos algumas diferenças também a respeito quando nós falamos do passado, no inglês britânico e no inglês americano. No inglês americano, nós temos a grande tendência de utilizar o passado simples, que é simplesmente colocar o verbo no passado. Nós temos aqui, ó, o verbozinho dessa primeira frase aqui, ó. Eu comi demais. No inglês americano, nós utilizamos o passado simples. I ate too much. Tá vendo? É só o verbozinho passado, ó, porque a frase no presente fica I eat too much. I eat too much. Agora, quando nós utilizamos para o inglês britânico,
nós utilizamos basicamente uma outra parte do passado que nós estudamos no inglês, que é o present perfect, que a gente coloca esse apóstrofe V aqui, ó, que é o have. I have eaten too much. A gente tem essa tendência muito grande de trazer para os dois ingleses. O inglês americano, a gente tem a tendência de utilizar simplesmente o passado simples, e o britânico nós temos a tendência de utilizar o present perfect, que é uma parte do passado do inglês. A Vitória Tânia está perguntando assim, aqui, ó, essa aula tem pesquisa? Tem sim. Olha, depois eu posso pegar e disponibilizar os sites para vocês que eu utilizei para fazer esse tipo de pesquisa, tudo bem? Porém, tem algumas pesquisas aqui sobre, tá no site do Mundo Educação, tem outras pesquisas que eu peguei de alguns sites de fora, e aí depois eu posso até disponibilizar isso para vocês, não tem problema, tudo bem? A próxima aqui que a gente está vendo aqui, ó, eu fui à loja. I went to the store, no American English. Agora, no British English, tá falando assim, ó, I've been to the store, I've been to the shop. Nós temos uma diferença aqui, ó, tanto do passado quanto de vocabulário. Nós vemos que nós utilizamos o passado simples, só colocamos o verbo went aqui, ó, para o passado. Went é o verbo ir do passado, ok? Então vamos lá. E aqui nós, na segunda, a gente já utiliza I've been. Ele já não fala eu fui, eu estive na loja. Entendeu? Se você esteve, com certeza você foi. Então, uma coisa leva a outra. Entenderam, gente? Alguma dificuldade está aqui? Manda aí nos comentários se tiverem. Ou então pode abrir o microfone e falar comigo. Não tem problema. Estou aqui para ouvir vocês. Bom? Ninguém? Alguém aí? Bem, acho que ninguém. Então, vamos continuar. Temos uma terceira frase aqui, ó. Você pegou o jornal. A frase no inglês americano fica Did you get the newspaper? Passado simples mais uma vez, uma perguntinha do passado simples. Agora, o British English, ele fala assim, have you got the newspaper? Tá vendo? Como eu falei no começo da nossa aula lá, eles tiram esse Rzinho aqui, ó. Have you got the newspaper? Have you got the newspaper? Tem uma diferença de pronúncia, obviamente, mas a diferença maior que a gente vê aqui é da estrutura da frase. Uma a gente utiliza o inglês simples ali, o past simple, e a outra a gente utiliza o inglês mais elaborado, o inglês mais rebuscado, que utiliza o present perfect nesse caso aqui. Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente tem aqui também sobre os substantivos coletivos, que a gente também utiliza no inglês, que são muito importantes. Por exemplo, no português nós temos essa primeira frase aqui, ó. O governo está fazendo tudo o que pode durante a crise. Mas nós temos aqui, ó, a frase do inglês americano. The government is doing everything it can during this crisis. Inglês americano. No inglês britânico. The government are doing everything they can during this crisis. Olha aqui, ó, a diferença é, em um eu utilizei o is, depois do government ali. Utilizei o is. No outro, eu utilizei o are. Por quê? No inglês americano, nós entendemos que, por exemplo, assim, ó, the government, o governo. Nós entendemos que é um só, o governo singular ali. Porém, no inglês britânico, nós temos essa diferença da seguinte maneira. O governo ele não é instituído somente por uma pessoa. Ele é um comitê com várias pessoas. Então, nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas trabalhando para que algo dê certo. Então, nós utilizamos, não o verbo no singular. Nós não utilizamos mais o is. Nós utilizamos o are. Por quê? Nós utilizamos justamente por conta do que eu acabei de falar. Porque o inglês britânico entende que o governo ele é uma instituição com várias pessoas. Então, essas pessoas estão fazendo tudo que podem. Nesse sentido aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Nós utilizamos aqui, ó, se tiver alguma dúvida aqui, ó, pode mandar para mim, como eu já falei, nos comentários, ou abre o áudio e me pergunta. Tudo bem? Nós utilizamos essa variação aqui, ó, para o inglês britânico
Tanto quando nós falamos de algo governamental, quando nós falamos de um comitê, nós falamos de um time, nós falamos tudo que envolve um grupo de pessoas, só que na real a gente utiliza como se fosse uma só, por exemplo, o governo, um time, o comitê, tudo que envolve um grupo de pessoas, nós tratamos como se fosse um só, nós utilizamos para o inglês americano o verbo to be, ali, ou qualquer verbo que seja, no singular. E no inglês britânico nós utilizamos o plural, porque tem essa diferença que eu acabei de comentar. Tranquilo, gente, até aqui. Vou deixar mais um exemplinho aqui para vocês. Meu time está ganhando. Inglês americano, my team is winning. Desculpa, my team is winning. Agora, quando nós chegamos no inglês britânico, fala assim, ó, my team are winning. My team are winning. Que nem eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. With, you are. Vendo, gente, como tem essa pequena diferença que eu acabei de comentar. Mas é isso aí. Vamos para a próxima parte. Vou dar algumas dicas para vocês, caso vocês queiram identificar as diferenças entre os ingleses, ok? Vou dar dica de filme, de livro e de série, caso vocês queiram diferenciar isso. E é interessante vocês verem, lerem, ouvirem, assistirem, para que entendam que não é somente a pronúncia. Eu não preciso simplesmente falar igual um francês, né, para ser um britânico. Não, eu preciso ter essa diferença de preposição, de conjunção, de verbo, e tudo isso faz a diferença no inglês. Mas vamos lá. Essa é a primeira dica de filme aqui para vocês. No Rei Leão, Lion King in English, ok? Lion King, mas em português nós falamos o Rei Leão. É muito legal porque tem os dois tipos de inglês no mesmo filme. Se você assistir o filme em inglês, você tem lá o Simba, o Mufasa, todo mundo falando em inglês americano, porém tem os Azul lá, os Azul que é o passarinho, que é o conselheiro do rei lá, que ele fala o inglês britânico. E é muito interessante a gente ver que tem uma diferença entre eles. Né? A gente tem aí Harry Potter, que é exclusivamente o inglês britânico, 007 também é exclusivamente inglês britânico. Temos também aqui ó, os Vingadores, que é exclusivamente inglês americano, e o Resgate do Soldado Ryan também inglês americano. Estou dando esses exemplos para caso vocês queiram utilizar aí, são filmes muito bons para que nós venhamos entender essa diferença. É bem legal a gente acompanhar. O próximo aqui, ó, séries. Tem uma série muito boa que eu assisti. Dessas séries aqui, 4 eu já assisti, só a Sherlock que não, porém eu já vi os trailers e tudo mais, eu sei que o inglês é britânico. Porém, ó, The Crown é uma série que é exclusivamente com inglês britânico. Conta sobre a história da coroa inglesa, sobre o início da Rainha Elizabeth. E nós vemos ali o tempo inteiro o inglês britânico raiz ali sendo falado, e é muito legal a gente assistir. Sherlock, como eu falei, conta a história do Sherlock Holmes, porém numa série, quem gosta de investigação e tudo mais, é bem legal assistir. Tem Blind Spot. Blind Spot, eu coloquei ela bem no meio aí para que a gente tenha essa diferenciação. Em Blind Spot, assim como no Rei Leão que eu falei, ela tem alguns personagens falando inglês britânico e outros falando inglês americano. Então nós vemos essa diferença nítida ali no meio da série. Temos Friends. Friends eu acho que é uma das séries mais conhecidas do mundo, que eles falam inglês exclusivamente americano. E é bem legal para quem está aprendendo inglês também, porque eles utilizam situações do dia a dia, eles utilizam coisas que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Para quem tem interesse também de evoluir, é muito legal. Agora nós também temos ali, ó, The Fresh Prince, para quem gosta de uma comédia ali também, ele fala um inglês totalmente americano, e aí para quem está um pouco mais avançado é legal pegar, porque ele já fala o inglês com um pouco mais de gírias, o inglês com um pouco de colocações mais locais ali da região que ele vive ali, né? E é muito interessante também, eu assisto bastante todo o conteúdo de inglês justamente para identificar essas diferenças linguísticas. E é bem interessante nós acompanharmos isso. Falando um pouquinho sobre livros aqui, temos alguns livros legais também para ler. Harry Potter é um livro bem legal, de inglês exclusivamente britânico, assim como no filme, porque a escritora é uma escritora londrina, então ela mora em Londres, na real ela nasceu na Inglaterra, então o inglês que ela utiliza é totalmente britânico no livro. Temos aí também As Crônicas de Nárnia,
Crônicas de Nárnia é um inglês totalmente americano. Legal também, livro facinho de se ler. Eu indico bastante para quem está aprendendo. Temos também aí, ó, Memórias da Segunda Guerra, de Winston Churchill, para quem gosta de história e tudo mais. Esse é um livro muito legal também para se ler. O Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conta relatos reais do que ele fez e do que ele presenciou. E é um livro bem interessante de se ler pelo contexto histórico, pelo âmbito histórico. E o inglês não é nada de excepcional, assim, dá para pegar tranquilamente. A próxima que nós temos aqui, ó, que eu indico para vocês, A Menina que Roubava Livros. Ok? A Menina que Roubava Livros também é muito legal, porque é o inglês americano, porém a linguagem dele é simples e é fácil de se entender. E por último, nós temos aqui The Boy in the Striped Pajama, o menino do pijama listrado, que também tem todo o contexto histórico de guerra mundial, enfim, porém, falando de inglês, é um livro bem tranquilo de se ler. Nós conseguimos evoluir bastante, porque tem um vocabulário rico e é legal. Tudo bem, gente? E vamos lá para a gente finalizar nossa palestra. Vamos refletir um pouquinho. O inglês, ele é pura e simplesmente a segunda língua mais falada no mundo. Antes de eu continuar, alguém tem alguma dúvida? Pode falar aqui, pode abrir o áudio, pode comentar, não tem problema, gente. Estou aqui, pode colocar nos comentários também, pode falar. Ninguém? Alguém? Tudo tranquilo por aí? Não? Victoria falou que não tem. Show. Acho que ninguém tem dúvida. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho. O inglês é somente a segunda língua mais falada do mundo. Só perde para o mandarim, como eu já falei aqui na palestra aqui. Por que ela perde para o mandarim? Porque a China tem quase 2 bilhões, tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Então é muita gente falando mandarim. Fora outras pessoas ao redor do mundo que também falam o mandarim por conta de terem contato com a China. Então, vamos lá. Porém, o inglês é a segunda língua mais falada do mundo. E justamente por isso, o inglês ele tem que ser flexível para se adequar às realidades do mundo atual, na onde que as pessoas falam inglês. Ou seja, para você falar inglês, você não precisa ter um sotaque 100% americanizado para que você fale inglês. Não. O meu inglês ele tem um sotaque brasileiro. E está perfeito, porque ele está adequado para aquela minha realidade, adequado para da onde que eu vim, sabe? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, eu quero melhorar o inglês porque eu quero tirar o sotaque. Não, gente, não tire o sotaque, não. Eu aprendi na minha vida que o sotaque ele só diz uma coisa, que você fala uma língua a mais do que outra pessoa. Essa é uma ótica interessante da gente analisar. Então, vamos lá. Nós temos que falar inglês pura e simplesmente porque o mundo se comunica em inglês. Todas as coisas são feitas em inglês. E até produtos que são produzidos no Brasil são produzidos também já com manual em inglês hoje em dia, porque tudo é globalizado. Sim, Vitória, você acabou de me perguntar aqui, tá acabando já, daqui a pouquinho, tá bom? Mais 5 minutinhos segurando vocês aqui. Guarda só um pouquinho. Então vamos lá. O inglês é pura e simplesmente a língua mais importante do mundo hoje. Como eu já falei numa outra palestra na segunda-feira passada, o inglês ele já não é mais um diferencial. O inglês ele é obrigatório. O inglês ele é algo que, se você não tem, você hoje em dia está 10 passos para trás de quem tem. Porque sem o inglês você não se comunica com o mundo. E a globalização te pede que você comunique com o mundo. Então, sem o inglês, a gente está para trás. E aí, não importa se você fala o inglês igual o Brit ou como um americano. Ou seja, como um britânico ou como um americano. O que importa é você falar inglês. Tudo bem? Gente, é isso que eu tenho para hoje. Nós temos que nos comunicar em inglês, ok? Vamos lá. E aí eu faço um convite para você que ainda não é aluno de inglês na Microlins. Vamos ficar fluente com a Microlins, vamos ser um profissional de sucesso, vamos alcançar mais esse patamar na nossa vida, quebrar esse tabu do inglês e vamos para frente. Gente, se você está aqui, quer falar inglês, fale aí com o pessoal da sua escola, da sua unidade, e enfim, é isso aí, gente.